Você sabia que as cidades de Araraquara, Rio de Janeiro, Porto Alegre e até Belo Horizonte já tiveram a operação de trólebus? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trólebus, um canal especializado em mobilidade. E neste vídeo a gente vai listar 6 cidades brasileiras que já operaram trólebus em seu sistema de transporte coletivo. E só para a gente se situar, atualmente existem 3 sistemas de trólebus ativos aqui no Brasil. O maior deles é aqui na cidade de São Paulo, com cerca de 200 veículos. Existe trólebus também em um sistema intermunicipal, gerenciado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, que interliga as cidades de São Paulo, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, além de um sistema super enxuto que opera na cidade de Santos. E a gente vai listar, como eu disse no enunciado desse vídeo, 6 cidades que operaram o sistema. Esse número de cidades que tiveram os trólebus é maior, mas a gente vai dar destaque nessas 6 cidades, tudo bem? Nossa cidade número 1 é Recife, que teve os ônibus elétricos implantados a partir de 1960. A frota inicial era composta por 65 veículos de procedência norte-americana, e os veículos eram do modelo Mormon Harrington. E esse sistema na época tinha 100 km de extensão e 20 linhas operados por esse tipo de veículo. Já na década de 70, o sistema trólebus de Recife começa a ser desativado. Então restavam nessa década cerca de 50 veículos, 57 quilômetros de fiação e 7 linhas. E um dos principais problemas dos trólebus de Recife foram a ausência de peças sobressalentes, já que eles eram de procedência norte-americana. Já em 2001, no ano que esse sistema foi desativado, ele tinha sido privatizado e contava com apenas 31 veículos operacionais em 3 linhas. Nosso número 2 são os trólebus de Belo Horizonte, que operaram na capital mineira entre 1953 e 1969. Só que em 1986, a cidade tentou implantar novamente um sistema trólebus por meio de um corredor. Inclusive, postes para a sustentação da rede elétrica chegaram a ser instalados, mas a obra teve suspeitas de corrupção e esse sistema nunca acabou sendo implantado. Só que parte dos veículos que atenderia Belo Horizonte nesse sistema mais novo chegaram a ser fabricados pela Marco Polo. E como a cidade não teve os trólebus, eles tiveram que ser vendidos. Parte deles foram para o sistema de Rosário, na Argentina, e outra parte foram para São Paulo, onde na década de 90, com a atualização do sistema eletrônico, operaram pela Eletrobus, na época em que a Eletrobus estava reformando seus veículos. Depois eles foram passados para a Metra e operam até hoje no corredor São Mateus-Jabaquara. Então esse ônibus que você está vendo, Marco Polo G4, ele era originário de Belo Horizonte. Eles seguem operando aí no corredor da Metra e nos últimos anos a operadora deu um tapa no veículo com reforma no seu interior e exterior. Nosso número 3 é o trólebus do Rio de Janeiro, que foi inaugurado em 3 de setembro de 1962 e teve uma das redes maiores da América Latina, com 297 quilômetros de extensão. O sistema trólebus da capital do Rio de Janeiro foi implantado em cima da rede de bonde. Na verdade, ele foi prometido para substituir os bondes, aliás, como ocorreu em muitas cidades aqui no Brasil, inclusive em São Paulo. E o que aconteceu foi a promessa em que o trólebus substituiria o bonde. Mas esse sistema do Rio de Janeiro enfrentou problemas de ordem jurídica, econômica, política e técnica. E ele também foi desativado em 1971. Alguns destes veículos foram convertidos para ônibus a diesel, mas essa experiência não deu certo e esses ônibus acabaram virando sucata. E o sistema do Rio tinha muitos problemas de oscilação de energia, o que tornava a operação do trólebus bem difícil. E um ponto que a gente destaca no Rio de Janeiro é que foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter rede aérea flexível. Hoje esse tipo de rede foi implantada nos últimos anos aqui em São Paulo e no corredor da Metra, e ela permite uma operação
com o menor número de escape das alavancas. Nosso número 4 é o sistema de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. E ele foi inaugurado em 27 de dezembro de 1959. Na verdade, a cidade, aqui no interior de São Paulo, estreou o seu transporte coletivo por meio do trólebus. Ou seja, até a chegada do trólebus, não tinha um sistema coletivo, pelo menos regulamentado pelo poder público. Ele foi ampliado a partir da década de 70 e atingiu seu auge em 1986, quando tinha 118 quilômetros de extensão. Mas no dia 11 de novembro de 2000, o sistema foi desativado. E os trólebus de Araraquara tiveram problemas econômicos e falta de incentivos fiscais para que esse sistema continuasse operando. Nosso número 5 é outro sistema que operou aqui no interior de São Paulo. São os trólebus de Ribeirão Preto. Em 1980, a cidade do interior paulista cria Transerp, que foi fruto de um programa do governo federal para o incentivo de trólebus. Em 1981 foi iniciada a instalação da rede elétrica e em 30 de abril de 1982 o trólebus passou a operar em Ribeirão Preto. Esse sistema chegou a ter 22 veículos de carroceria Caio e o equipamento elétrico foi produzido pela Vilares. E em 3 de julho de 1999, Ribeirão Preto perdeu seu sistema de trólebus. E o nosso número 6 são os trólebus de Porto Alegre. Eles foram projetados em 1950, na verdade na década de 50, também para auxiliar a operação dos bondes. Mas eles começaram a operar de fato apenas na década seguinte. Só que esse sistema não foi muito promissor. Ele teve apenas 2 linhas e a rede foi de apenas 10 km de extensão. Porto Alegre teve problemas na instalação da rede elétrica dos trólebus, por problemas de voltagem, e parte da frota tinha problema nos freios. Então, em maio de 1969, o ônibus elétrico deixa de circular na capital do Rio Grande do Sul. Parte desses veículos foram vendidos para Araraquara e outra parte acabou sendo vendida como sucata. E a gente teve também, no Brasil, outras cidades que operaram o sistema trólebus, como por exemplo Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, Niterói, Fortaleza e Campos do Goytacazes. E é isso, pessoal, essa é a história, a breve história do sistema trólebus em cidades aqui no Brasil. Trólebus que dá nome a este canal. E eu queria ouvir de vocês se alguém já andou em um desses sistemas desativados, ou para quem não andou, a página de comentários está à disposição para expor opiniões e também para a gente debater sobre o tema. E é isso, eu vou ficando por aqui. Quem não se inscreveu no canal, esse atalho serve justamente para isso. E quem não ativou as notificações, fica meu convite para ativar nesse sininho que está logo abaixo. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.